cura, sinais de libertação, sinais de salvação. E é isso que nós temos que entender. Que operando Deus, ninguém pode impedir nem os nossos próprios erros e embaraços. Deus é fiel, irmãos. Ele está aqui para te abençoar. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus colocaram no meu coração uma palavra. Está lá em 1 Samuel, Novo Velho Testamento. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Engrandecido é o nome do Senhor vivo. Versículo 23 em diante, o glória. Amém? Deus Todo-Poderoso. Amém? A missionária vai dar uma ajudinha lá, vai compartilhar a leitura com o Tiago. Eu quero que o Tiago compartilhe. A esposa está do lado? A esposa achou já? Então vai lá, ajuda aí. Cadê os obreiros da casa? Ajuda a irmã. Isso, em nome de Jesus. Amém? Pega uma Bíblia para ela aqui, ó. Não tem pressa não. A palavra tem que ser lida por todos. Isso, dá a tua para ela e achei. Isso, louvado seja Deus. Amém, igreja? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23 em diante. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23 em diante. Por que todas as vezes que o pastor vai pregar, insiste que todos leem, insiste que todos acompanhem? Porque o louvor traz a presença de Deus, mas a palavra muda a tua vida. O louvor traz a essência do Espírito Santo, mas a palavra conserta a sua vida. A palavra te mostra o quanto você é precioso e o caminho que você segue para os céus precisa da palavra como bússola. Ela te estrutura na rocha. Amém? Deus é bom. Amém, igreja? Vamos ler comigo? E diz a palavra do Senhor. Capítulo 17, versículo 23. O tema é: o gigante Golias insulta os israelitas. Versículo 23. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiu diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: visto que aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel, há de ser, pois, que ao homem que o ferir o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isento de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir o filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquelas palavras. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e a mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então Davi disse a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e a feria e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava a mão da sua barba e o feria e o matava. Assim o teu servo, o leão, assim feria
o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Amém? Louvado seja Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Ei, Jesus, nós temos uma história linda aqui. A Bíblia nos fala sobre um homem, e a história de Davi, a história desse homem, não começou na fama, começou no anonimato. Começou pela rejeição. Deus conversando diretamente com o profeta Samuel. Vira e fala: mas até quando você vai ter dó e vai ficar contradizendo as minhas ordens por amor a Saul? Saul era o rei de Israel. Saul era um homem intitulado, ungido como rei, mas tinha pecado, desobedecido, e tinha perdido a graça e a presença do Espírito Santo, e ele passou a ser rejeitado por Deus. Olha que frase difícil, é ser rejeitado por Deus, amém? Mas a Bíblia fala que na conversa que ele tinha com Samuel, na conversa que ele tinha com o profeta era respeitado a ponto de dar ordens ao rei. Ele chegou e falou assim: olha, enche o teu chifre de carneiro com o azeite mais puro e vai até a casa de Jessé o belemita, porque lá tem um ao qual eu escolhi para rei. Sabe qual é o engraçado da história? Que Deus às vezes ele complica, né? Ele não podia ter falado para Samuel: Samuel, vai lá na casa de Jessé e eu escolhi Davi, unge ele lá como rei. Mas ele falou assim: vai lá, porque lá eu já escolhi um. Às vezes não entendemos o porquê Deus complica tanto para mostrar as coisas. Sabe por que Deus complica muito para esclarecer as coisas? Porque Ele quer diálogo com você. Amém. Ele quer diálogo com você. Ele queria diálogo com Samuel. Ele poderia ter falado claro: vai lá na casa de Jessé e unge Davi. Mas ele não: vai lá que eu vou te mostrar. Vai lá porque você vai ter que ter contato, diálogo, você vai ter que saber, eu vou ter que mostrar. Às vezes nós perdemos muito da presença de Deus porque perdemos o diálogo com Deus. Amém? E a Bíblia nos ensina, e todos você conhece a história. Samuel foi lá mesmo com medo do rei Saul descobrir e matá-lo. E foi com pretexto, porque Deus ele é estrategista. Eu costumo dizer isso toda hora. Em montar situações para te beneficiar. Vai lá e fala que você vai fazer um sacrifício para mim. Vai até a casa de Jessé. Lá na casa de Jessé eu vou falar com você. Samuel chegou na cidade de Jerusalém, na cidade de Judá. E os anciões, ansiosos por más profecias, por más palavras, perguntou se ele vinha por paz ou não. E ele diz: não, eu vim fazer um sacrifício, eu vim por paz. E entra na casa de Jessé e santifica a Jessé, seus filhos e também os anciões. Repara que para você entrar na presença de Deus tem que ter uma certa santificação. Não é de qualquer jeito. Deus, para falar com a vida do homem, o homem tem que estar numa certa santificação. Quem lembra o que é santificação? Ser santo é ser isolado, separado. Ser santo é viver uma vida correta, com um indulto aprovado e aprovado por único Deus Todo-Poderoso. Não pode ser aprovado pelo homem. Começa a Jessé a mostrar seus filhos. Começa a mostrar do grande, do maior. Começa a mostrar Abinadab, começa a mostrar Samar, começa a mostrar os filhos. E Deus olha e fala: não é nenhum desses. A Bíblia fala que ele tinha 8 filhos, só que 7 estavam na casa. E o menorzinho, que era fruto do adultério. A Bíblia não fala o nome da mãe de Davi. Davi foi um relacionamento extraconjugal que Jessé teve. Eu sei que mulheres aqui já foram traídas, porque infelizmente isso é uma rotina na sociedade atual. Quando você falava de traição há 30 anos atrás, 40 anos atrás, era um tabu. Misericórdia, ficar falando da minha intimidade só. Não, hoje é rotina, já se tornou uma coisa banal uma mulher ser traída. Parece que as cicatrizes do coração já se calcificaram. Todo mundo aceita com facilidade o pecado, não é assim? Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Estão entendendo a palavra? Nós vamos chegar lá. A Bíblia nos ensina que ele pegou o menorzinho. Jessé teve que mandar chamar Davi. Às vezes nós não se sentimos grande, não é assim? Às vezes parece que não temos visão para ninguém. Parece que a nossa luta, o nosso esforço como pai de família, como um bom esposo, como um bom pai,
Parece que não tem honra. Parece que o errado é que é certo. Aquele menino de 17 anos que anda com a moto empinando, uma moto de 40, 50 mil reais, e você como trabalhador que sua o tempo todo para ganhar o pão de cada dia e mal consegue sobreviver, passa dificuldades. Parece que você é ser anônimo. Parece que você está invisível aos olhos de Deus. Os filhos de Jessé eram um grande porte, bonito, bem afeiçoados, cultos, apresentáveis, dignos de estar na realeza, de viver nos palácios. Mas a Bíblia fala que tinha um anônimo, que não era honrado por pai, que não era honrado pelos irmãos, mas que estava trabalhando no campo e cuidando das poucas ovelhas do seu pai. Irmãos, entendam uma coisa: o ato de trabalhar não é o ato de estar ganhando dia a dia aí. Eu sou um trabalhador, eu trabalho dia e noite, eu obedeço às ordens do meu patrão, eu chego no horário, eu saio no horário, eu cumpro tudo que eles fazem, eu tenho minha hora de almoço, mas se ele pede para fazer uma hora extra, eu faço. Se ele pede para mim diminuir a hora do almoço, eu faço. Eu quero ganho por produção, eu quero honrar o meu patrão. Mas quando a Bíblia fala em trabalho é diferente. O trabalho de Davi aqui era um trabalho de cuidar de almas. Ele cuidava das poucas ovelhas do pai. Ele tinha 8 filhos e colocou no mais novinho, no anônimo, no rejeitado, no fruto do adultério, aquele que não era bem visto, que não era bem aceito, a responsabilidade de cuidar de ovelhas. E aí a gente fica analisando: quem somos nós hoje? Quem somos nós hoje? Parece que as provas, as lutas e as dores nos tornam cada vez menor, e o diabo aproveita todo o acesso para bombardear nossa mente. Eu fumo, eu bebo, eu consumo droga, perdi o respeito dos meus filhos, acabou o diálogo com a minha esposa deixou a confiança, não consegue mais me amar, os meus filhos não me honram mais, estou desempregado. Parece que a minha vida está destruída. Parece que tudo indica para o erro. Tudo indica para que eu caia, que eu me afunde. Por mais que eu me esforce e tente, eu não consigo. E Deus lá dos céus, Ele não olha a aparência, Ele não olha o status, Ele não olha a graduação, Ele não olha o nível de formação, Ele não olha a cultura, Ele não olha a casa que mora. Lá do céu Ele olha o íntimo do teu coração, enxerga temor, enxerga reverência, respeito, ele enxerga a verdade, santidade. Ele enxerga que a pessoa, por mais que tem tudo para mostrar que as condutas e os passos dela são de perdição, ela está num caminho lutando para andar com dignidade, com bondade, para ser aceita pela família, pela sociedade, para onde quer que ela ponha a planta dos pés, para que ela seja bem vista como um homem de bem, como uma mulher de bem. Davi era visto por Deus. Davi era enxergado por Deus. E posso dizer, Davi não se importava com o que os outros pensavam dele. Ele tinha uma personalidade única. Ele honrava o pai. O pai não honrava, mas ele honrava o pai. O pai não dava crédito, mas ele honrava o pai. Às vezes os homens se frustram. Os vizinhos, os parentes, os pais, as mães, as pessoas que nos rodeiam, os mais próximos. Geralmente os que nos magoam são os mais próximos. Não importa se te honram ou não. Os olhos do Senhor estão atentos ao teu coração. E o coração só quem enxerga é Deus. Nós enxergamos o exterior, mas o Espírito Santo de Deus quer mudar tua vida e te tirar do anonimato, porque Ele enxerga o teu coração. Samuel fez a oferta lá na casa de Jessé, queimou o cordeiro, e todos depois de oferecer a oferta, eles comiam a carne, sentavam-se à mesa, faziam um banquete. Mas ele falou assim: ninguém senta à mesa enquanto não chegar o menor da casa. O menor da casa tem que ser honrado. Os filhos acabaram, então eu tenho certeza que ao de entrar o menor na casa, a unção vai descer. Irmãos, muitas vezes as pessoas estão grandes dentro da igreja, já estão aptas dentro da igreja, já estão se sentindo capazes dentro da igreja. Aí entra o pequenininho, lá de fora, e Deus quer honrado na hora planta. Davi foi honrado no meio do pai, no meio dos irmãos. Foi descido o óleo. E sabe qual é o principal? Que a Bíblia fala que na hora, imediatamente, apoderou-se dele o Espírito Santo de Deus. É isso que Deus quer mostrar para nossas vidas, que somos dependentes do Espírito Santo de Deus.
As suas forças não vão chegar, não vão te levar a lugar nenhum. A sua dedicação não vai levar você a lugar nenhum. O teu empenho, o teu suor no rosto, sem a presença de Deus, não vai te levar a lugar nenhum. O Espírito Santo de Deus quer começar a trabalhar na tua mente e no teu coração. O Espírito Santo de Deus quer te mostrar que você é poderoso, porque Ele quer te usar com poder. A honra e a glória do próprio Deus quer preencher esse vazio que está no teu coração. Davi tinha caráter e personalidade, mas lhe faltava a presença do Espírito Santo de Deus. Nesse tratar, nesse vai e vem, a Bíblia fala que aconteceu atos e situações difíceis com Davi que ninguém soube. Tem situação difícil que acontece aí que ninguém sabe, não é? Tem dores, tem livramento, tem pelejas, tem insultos, tem mágoas, tem situações que acontecem, tem lutas interiores dentro da sua cabeça, dentro da sua cabeça, dentro do teu coração, que ninguém entende, que ninguém conhece e você também não consegue falar. E Deus está lá, conhecendo, entendendo, acompanhando, esperando o tempo certo para honrar. Deus nunca te perdeu de vista. Os olhos do Senhor nunca te abandonaram sobre a face da terra. O Espírito Santo sempre estendeu as mãos, mesmo sem você entender ou saber. As portas estavam sendo abertas, o livramento do acidente estava acontecendo, o homem mal que planejou não conseguiu realizar. Deus sempre esteve à frente para cuidar de você. A Bíblia fala que ursos e leões vinham e abocanhavam e levavam as poucas ovelhas do pai na boca. Olha o coração de um homem valente. É o que está faltando hoje na igreja. Pessoas que lutem por almas. Porque eu fico indignado, evangelista Kleber, eu fico indignado com as igrejas tão cheias de gente. E todas elas têm a presença do Espírito Santo de Deus. E perderam o discernimento de olhar para o lado e olhar no olhar do irmão e saber que ele está passando por prova, por dificuldade, por dor. E toda cura, toda solução de problema que está no coração ali, presente, que o Espírito Santo ele não consegue compartilhar para curar o que está do lado. Meu Deus. O Espírito Santo de Deus apoderou-se de Davi e mostrou o diferencial. Imagina aí a Célia correndo atrás de um leão, hein? Vem cá, leão, não rouba minha ovelha, não. Meu Deus. O papel de um pastor é difícil. Muitos não entendem. Mas Satanás está afrontando as igrejas. O diabo está levantando legiões de demônios para batalhar contra esta pequena igreja, contra o teu coração, contra os teus sentimentos. Mas existe aqui um sumo pastor, o Espírito Santo de Deus, cabeça dessa igreja, responsável. O sonho de Deus de abrir este ministério veio dos céus para correr atrás das ovelhas que estão sendo arrebatadas por demônios, como um leão bramando, tentando dilacerar, destruir, acabar com os seus sonhos, com a sua vida, conduzindo a sua alma para o inferno. E muitos que estão passando do seu lado, nós perderam a sensibilidade. Mas o Espírito Santo hoje levanta Davi aqui nesse meio, para correr atrás de urso, para correr atrás de leão, para grudar na parva, para botar para baixo, para resgatar a ovelha e para matar toda e qualquer carnalidade que tenta influenciar a vida do homem e perder a comunhão com Deus. Chega de tanta mesmice. O Espírito Santo entrou na vida de Davi, mudou a vida de Davi. Mas pastor, se eu não fizer isso eu vou perder. Não se preocupa. O homem, se tentar ganhar a vida dele aqui na terra, acaba perdendo para com Deus. Perca a sua vida aqui por amor ao Evangelho e você despreocupa-se. Foi lido pelo presbítero aqui. Buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. O homem, infelizmente, se preocupa muito mais consigo mesmo, com os seus preceitos, com a sua apresentação, com a sua lógica, com a sua razão, e esquece de honrar a Deus. Davi não olhou para si. Ele podia falar, aquele leão podia me dilacerar, aquele urso, uma patada de um urso. Um urso adulto tem força de 25 homens. Como é que um homem encara um urso? Como é que um leão? Eu vi um vídeo uma vez no YouTube de um monte de africanos atirando com espingarda no urso. Foram dezenas de tiros, descarregaram e não conseguiram matar. Ele matou 3 pessoas ainda, a ponto de morrer. Várias pessoas atirando ao mesmo tempo. Davi sozinho. Sabe por que o leão não atormentava Davi? Não fazia Davi temer? Porque quando o homem está preciso, quando o homem está convicto, quando o homem tem a certeza do Espírito Santo na vida dele, ele enfrenta a dificuldade. O
O diabo tenta bombardear no teu coração, você não vai conseguir. Para, ali não é para você. A igreja, para, você não merece. Você não merece estar ali. Você é sujo, pecador. A consciência, o subconsciente começa a pecar, começa a acusar, começa a pesar. Você olha para si, faz uma autoanálise e fica entendendo aonde foi, por que eu queria, mas não dá, não posso. E a presença do Espírito Santo essa noite te diz: olha, quero entrar no teu coração para levantar você forte, audacioso e corajoso, como levantei Davi. A presença do Espírito Santo faz toda a diferença. A presença de Deus na minha vida, na tua vida, no teu lar, na tua casa, na tua família, nos teus filhos, na tua profissão, na tua renda, nos teus sentimentos. A presença de Deus na tua vida muda o cotidiano da tua vida. Davi era anônimo. Mas de repente, olha só o trabalhar de Deus. Entrou lá no coração do rei. Já tirou a presença do Espírito Santo de Deus da vida de Saul, rei de Israel. E passou a trazer um espírito imundo para atormentar. Olha só. Deus permitiu que demônios atormentassem Saul. Sabe para quê? Só para que Davi saísse do anonimato. Deus pode levantar grandes homens contra, mas Deus formula a estratégia só para te honrar. Obrigada, Jesus. Às vezes nós não acreditamos, sabe por quê? Porque a nossa convivência no Jardim Filhos da Terra é uma rotina tão comum, né? O nosso dia a dia de ali comprar um pão, ou de pegar o ônibus para ir trabalhar, a nossa rotina diária de obedecer o gerente, de bater cartão de crédito, cartão de ponto, não é assim? De ir lá no Bergamini e fazer compra do mês, todo mês, não é assim? A nossa rotina às vezes descredencia Deus, porque deixamos a prática da fé. Preferimos acreditar nas nossas próprias forças. Preferimos. Davi, ele saiu do anonimato porque ele decidiu honrar. Não importa o que aconteça, eu vou honrar ao meu Deus. Em nome de Jesus, mude os seus pensamentos. Comece hoje, em nome de Jesus, ter uma injeção enxertada de fé na sua veia, para que você levante a cabeça e fale: aquele que me chamou é fiel para aperfeiçoar o chamado, aperfeiçoar o caminho, aperfeiçoar as falas, aperfeiçoar o andar, aperfeiçoar o vestir, aperfeiçoar o testemunho, só para que eu consiga honrá-lo, porque eu sou amado por Deus, como Davi era amado por Deus. Demônios começaram a atormentar, e os servos de Saul, os servos do rei, começaram a falar assim: ó rei, tem um rapaz aí que canta, tem um rapaz aí que toca, ele é bonito, de boa apresentação, ele é novo, tem um bom coração, trabalhador, homem de palavras firmes, mas acima de tudo, tem a presença de Deus. Aquilo abalou a vida de Saul. Perdi a presença de Deus, e ele tem a presença de Deus, manda chamar ele. Irmãos, você vai ser chamado por pessoas, sabe por quê? Porque Deus tem que reconhecer, através do teu testemunho, através das suas falas, das suas ações, que você tem a presença do Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus, sabe como que é notada? Pelos seus feitos, pelas suas ações. Não é pelo seu sentimento, não é pela sua apresentação de vestes, mas é pelo que você se comporta perante Deus e perante os homens com santidade. Davi foi reconhecido, chegou no palácio. Davi chegou no palácio. Nunca entrou no palácio. Ficava no campo, Kleber, lá fedido com as ovelhas, no meio do mato, cuidando, vendo ela pastar, dando o que beber, livrando de urso, de leão. Nunca ninguém pensou em chamar Davi para nada. De repente Davi estava lá no palácio. Os demônios se apoderavam e atormentavam o rei. Davi foi conhecido porque Deus quis atormentar a vida de um para honrar a vida de outro. Deus pode, Ele faz, Ele é poderoso, Ele faz tudo. Ele pode até matar para honrar o plano, o chamado, o querer de Deus na sua vida. Deus nunca vai perder, porque Ele tem projetos e sonhos. Se você se dispor a obedecer e a cumprir, esquece. As mãos poderosas de Deus ninguém pode impedir para te abençoar. Aleluia. Obedeça, creia, viva a palavra de Deus. A tua história muda. Davi dedilhava a harpa, Davi cantava, e aqueles demônios saíam. Aquilo encheu o coração de graça de Saul. Saul olhou para Davi e falou assim: rapaz, esse menino, além de ser bonitinho, novo, tem a presença de Deus e consegue acalmar o meu coração. Às vezes a gente fala assim: mas pastor, quem sou eu, né, missionário? Mãe de 13 filhos, essa mulher teve filho, misericórdia. 13 filhos.
moradora do jardim, filhos da terra, tanta dificuldade, tanta prova, tanto choro quanto a dor. E de repente Deus bota lá em cima para falar com os grandes. Deus, de repente Deus, o chamado é tão grande, tão forte, tão poderoso, que Deus quer honrar e você não entende. Deus quer abençoar e você não entende. Parece que a visão tampou. Parece que a pessoa quer continuar no anonimato, quer continuar na média. A média é a mediocridade. Parece que todo mundo quer ser medíocre. Deus quer honrar, quer levantar, quer exaltar, quer mostrar o poder do Espírito Santo sobre a vida. Davi foi conhecido por Saul. E além de cuidar das ovelhas, além de tocar para o rei deu mais uma obrigação. Falou com o pai: ó, deixa ele aqui no palácio. Vou deixar ele agora cuidando das armas, como pajem de armas, como cuidador de armas. Para pensar que Deus não dá nada para quem não tem trabalho para obra. Não é trabalho para o patrão não, tá, irmãos? É trabalho para obra. Não é trabalho na empresa, não. É trabalho na obra. Quer ser honrado por Deus? Trabalhe na obra. Mas, pastor, eu trabalho todo dia, não posso parar para ir falar nada. Fale de Jesus. Pregar o evangelho em tempo e fora de... Tem local para pregar o evangelho? Tem local para pregar o evangelho? Eu já tive situações de satanistas, que era gerente geral de uma grande concessionária que eu trabalhava. Se alguém ouvir falar que você é crente aqui dentro, você vai perder emprego. Se alguém ouvir falar que você está pregando o evangelho aqui dentro, a gerente geral vai te mandar embora na hora. Eu falei: quem é? Gerente geral. Pois vou falar com Deus para programar um tempo, para ele formular uma hora, para ele fazer um jeito para me pregar o evangelho para ela. Irmão, seja corajoso, irmãos. Levante a sua cabeça, Deus é contigo. O Espírito Santo está apoderando-se de você hoje. O óleo foi descido, você não está aqui em vão. O Espírito Santo não te trouxe aqui em vão. Ninguém está perdendo tempo, ninguém está brincando aqui. Sinais estão acontecendo na casa. A irmã Zilda ia testemunhar, mas vou dar um pedacinho, tá bom? A irmã Zilda, para vocês entenderem como Deus é poderoso, passou um sábado, o evangelista Kleber, em vez de vir para a oração, ela foi para o hospital. Foi para o hospital vermelhinho, com dores, com problemas, com articulações, não aguentava levantar o braço, passou a noite sem dormir, foi lá, fez raio-x, o médico deu diagnóstico, mandou um monte de medicamento, e ela chegou no finzinho da oração aqui no sábado de manhã. Oramos. Não aguentava levantar o braço. Está pulando com o pé só aí, ó, glorificando a Deus com o braço lá em cima. Irmãos, os sinais continuam na casa. Aleluia. O Espírito Santo continua agindo na casa. E Ele não vai usar outra pessoa a não ser você. Levante a cabeça. Levante a cabeça em nome de Jesus. Davi, ele trabalhava para o pai. Davi cantava para o rei. E Davi também cuidava das armas do rei. Sabe o que ele era aquilo para Davi? Sabe o que ele era aquilo para Davi, irmã Dalvinha? Um estágio. Porque Deus tinha chamado para que ele seja rei. E na onde Deus ia dar um estágio? No palácio. Ele não podia ter um estágio lá no campo. Ele tinha que ter um estágio lá no palácio. Hoje, se a gente fala para alguns aqui que vai ser consagrado ungido, porque o pastor vai ungir, e aí levanta um vaso e fala: você tem chamado para o pastor, quer derrubar o pastor para ser pastor primeiro. Quer saber da coisa? Vou derrubar ele para assumir logo. Davi teve paciência, foi honrado. Davi teve paciência, passou no estágio, trabalhou lá, entendeu lá, conheceu o pensamento de Saul, conheceu a hora de aflição, conheceu a hora do desespero, conheceu a hora pacífica. Davi estava lá para apoiar, para aprender, para ajudar. Ele estava lá para amar. Os filisteus se levantaram de uma grande guerra, acamparam no Vale de Socorro, de um lado, e no Vale de Carvalho, do outro. De um lado e do outro, das duas montanhas, tinha um vale, e montou um exército de um lado e um exército do outro. Saul levantou o exército de Jeová, e falou: vamos vencer essa batalha. E de repente, mais uma vez, o diabo levanta uma estratégia. Não subestime a sabedoria e a competência do diabo. Muitos dizem que não tem poder na minha vida. Não tem aqui, quem faz sou eu, isso não vai mudar, não tem importância, é assim mesmo, todo mundo faz. Não subestima a estratégia do diabo. A Bíblia fala que Jesus é todo poderoso, mas não ausenta o diabo de poder. É verdade. Então vigie, ande com santidade, com boa conduta.
A Bíblia fala que de repente no meio dos filisteus levanta um homem de 2,90 m, que só a couraça dele pesava 60 quilos, capacete, escudo, lança. Ele levantou aquele gigante por nome Golias, da cidade de Gate, e lança uma afronta e fala assim: olha, em vez da gente se batalhar aí, duas multidões de soldados entrar em guerra, faz o seguinte, levanta um só de vocês e me enfrente, porque se vocês me ferirem e me matarem, todos nós seremos teus servos. Olha o diabo aí tentando apavorar, né? Imagina uma fileira de soldado e um homem de 2,90 m na frente, grandemente armado, forte. Porque o diabo ele sempre quer apavorar você com estratégia, assim, com terror. Parece que ele é muito mais forte que Deus, né? Não parece que o mal prevalece? Às vezes não parece que o bem nem existe, parece que o mal tomou conta de tudo. É ou não é? Pelo que convivemos, pelo que vivemos, pelo que olhamos. Se a gente ligar um computador, uma televisão, só tem notícia ruim. De 100% das notícias que a gente vê por aí, 99% são notícias ruins. Decapitou, matou, roubou, bateu, incendiou. Só notícia ruim. Parece que o mal dominou, a gente nem enxerga mais Deus na história. A Bíblia fala que os soldados de Israel, liderados por Saul, tremeu as pernas. Imagina o povo de Deus tremendo a perna para o diabo. Sabe o que eu enxergo hoje? Quinta-feira passada agora, nós estávamos com a igreja, acho que foi o dia que a igreja mais encheu, desde que inaugurou, há 3 meses atrás, porque hoje está fazendo 3 meses de inauguração da igreja. Foi o dia que mais encheu, Evangelho da Cleber. A missionária estava olhando para os filhos, falando: levanta, 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 dá um copo para os outros, levanta que as cadeiras estão cheias, vai, vai, levanta, levanta. E aí, os filhos levantando, o povo sentando, gente lá fora, gente aqui. Eu olhei e falei assim: eita, a casa está cheia. Fiquei alegre e ao mesmo tempo deu uma autoanálise, um autoexame na mente. Eu falei assim: nem todas as vezes que tem uma multidão tem qualidade. Diziam os antigos: quantidade não é qualidade. E aí eu fico observando qual é a postura da igreja para enfrentar a afronta do diabo. Golias levantou e afrontou, e não foi só um dia não. Golias levantou e bateu no peito: tem homem aí para me enfrentar? Golias levantou, bateu no peito e falou assim: tem homem aí? Se tiver um só que me fira, todos nós vamos ser salvos. Tem alguém aí capaz? Eu imagino que um exército vitorioso, um exército grande, um exército de nome, o exército de Israel era um exército temido. A Bíblia fala que onde ele passava, ele conquistava as cidades, os reinos, os reis tremiam. De repente, um só homem afronta a ponto de tremer as pernas dos soldados. E aí vem Davi na história. Lembra do anônimo? Lembra aquele que dedilhava a harpa? Lembra aquele que cantava para Saul, que ficava polindo e cuidando das ferramentas, das armas lá no palácio? Chegou anônimo para levar o que comer e o que beber, que o pai mandou levar. Porque já tinham se passado 40 dias. 40 dias o gigante desafiando o povo de Israel. Qual é o teu desafio? O que o diabo tem tacado na tua cara que tem te envergonhado? O que Satanás tem te levantado com suas legiões de demônios e tem te envergonhado, e você está com vergonha, com medo de enfrentar? Nós nunca vencemos uma batalha porque estamos com medo, sabia disso? Ah, pastor, eu não vou mais aí não, porque aí não dá certo. Já recebi afronta, magoei, vou sair daqui, vou para uma igreja que me aceite melhor. A afronta vai continuar lá. O diabo vai te perseguir lá. Ou você acha que o diabo só vai querer atuar aqui na tua vida? Vai te abrir mão? Não, você vai sair daqui, vai para uma igreja com 7.000 membros. Chega lá, o diabo não vai te ver, muita gente. Fica tranquilo. É assim que o diabo faz. Qual é a afronta que a igreja está de cabeça baixa, com medo? Sabe o que eu enxergo? Uma igreja que perdeu o temor e o prazer em abençoar. Sabe o que eu enxergo? Uma igreja que perdeu a unção e a virtude do evangelismo. Sabe o que eu enxergo? Uma igreja fria, que treme as pernas contra qualquer investida que afete o teu bem-estar. Porque o diabo hoje usa de estratégia para afrontar da seguinte forma: em vez de eu bater o pé no peito e mostrar para ela que sou, ele ainda com sutileza e fala: você vai perder isso.
Você vai deixar de curtir isso? Você vai deixar de fazer isso? Ah, você é boba? Você ganha pouco, para que você vai ajudar? Não é assim? Não. Você tem as suas obrigações. É o momento do lazer. O diabo vem insultando devagarzinho. E o povo de Israel continua tremendo as pernas. Quantas igrejas de grande nome fecharam as portas nessa pandemia? O diabo continua insultando. Quantas igrejas e quantos pastores, quantos levitas, quantos cantores de grande nome se afastaram, se desviaram, se afundaram, morreram. O diabo continua a afrontar. Quantas pessoas convivemos aqui em nosso bairro, em nossa rua, que passamos e dizemos somos crentes na pessoa de Jesus, mas olhando, fumando um cigarro de maconha, e o diabo já te afrontando ali, ó. Você é crente, a tua obrigação é libertar o nome de Jesus. O diabo continua afrontando. Quantos bares estão abertos? Quantos copos de pinga e copo de cerveja que você vê as pessoas ingerindo? Cada copo de pinga que a pessoa toma na tua presença é um insulto de Golias. Tem alguém aí que possa me enfrentar? Meu Deus. E a igreja perdeu a unção e a essência de levar. Jesus te ama, pode te libertar dos vícios, quer tampar o buraco do teu coração com a presença do Espírito Santo, quer te lavar, te remir, te santificar, quer te conduzir para o céu, quer te trazer novidade de vida. O diabo continua afrontando. O diabo continua afrontando. E a igreja continua tremendo as pernas. A igreja continua balançando as pernas. Eita Deus. Davi entra na história e desce lá no vale, no meio de soldados. Olha aí. Desce lá no meio, não era nem para ele estar no meio de soldados. Ele foi lá porque os 3 irmãos mais velhos, os grandes, os fortes, os bonitos, aqueles que ausentavam ele da casa, que não honravam ele na casa, aqueles que ignoravam, que isolavam ele da casa, Davi foi lá. Ele já sabia que Davi era diferente, porque a unção do Espírito Santo está aí. Está aí. A unção do Espírito Santo está aí. Não perca o foco. Ele entrou no meio dos irmãos e não entendeu. Por que está todo mundo aqui parado e aquele incircunciso está afrontando o exército de Deus vivo? O que ele quis dizer? Por que aquele homem ali, que não tem promessa, não tem chamado, não tem aliança, não tem o nome escrito no livro da vida, não tem a presença de Deus, está insultando vocês que têm? Está insultando vocês que têm o nome no livro da vida, está insultando vocês que têm a armadura de Deus, está insultando vocês que têm a espada da palavra, está insultando vocês que estão revestidos pelo Espírito Santo, está insultando vocês que têm as vestes limpas, está insultando vocês que têm o dom da palavra. Por que ele está ali, aquele incircunciso, que não tem selo de promessa para nada, não tem chamado para nada? Por que o inimigo continua afrontando e vocês estão aqui? E os rumores, a fofoca na multidão. Os soldados começaram a bochichar um no ouvido do outro. Tá maluco? Um tapa daquele homem deve quebrar um no meio. Você tá louco? 2,90 m, só a carcaça, só a couraça dele é 60 kg. Eu não aguento levar um saco de cimento. Como é que eu vou encarar um homem daquele lá? Não dá não. Nem Saul, nem Jonatas, filho de Saul, teria coragem de enfrentar aquele homem. Não dá. Aquele homem não dá. De repente levanta Saul. De repente levanta Davi e começa a perguntar: o que daria? Qual a recompensa? Você sabia que Cristo está purificado a te dar recompensa? Você sabia que Jesus é o melhor patrão que existe? Jesus é o melhor patrão que existe. Trabalhe para o reino e deixa nas mãos do Senhor as suas necessidades. Trabalhe para a glória de Deus e deixa a recompensa dos céus invadir a tua casa. Trabalhe para a obra de Deus, pregue o Evangelho, viva o Evangelho, obedeça o Evangelho, viva em santidade e deixa que todas as demais coisas Deus supre. Pastor, mas está falando isso da boca para fora? Tô não. Já sei o que é passar dificuldade. A gente não chega aqui como pastor de uma hora para outra. Eu sei o que é passar dificuldade. Eu sei o que é orar para comer arroz cozido na água sem um tempero. Eu sei o que é chorar por ser abandonado por toda a família. Eu sei que os pensamentos suicídios do passado na minha mente me levaram ao fundo do poço. Mas sim também o braço poderoso de Deus que me resgatou, o amor de Deus que me envolveu, a graça de Deus que me cobriu.
Deus sempre me levantou e me guardou, porque tinha propósito na minha vida. Tem propósito na tua vida. Não deixa Satanás iludir e manusear sua mente. Você é precioso para o reino. Você é soldado na casa do Pai, armado, capacitado, lapidado. Não permita que o diabo te amedronte, mas olha o que está contigo. Deus vai à sua frente, Deus vai à retaguarda, tem anjos ao seu redor. Não tema a afronta do mal. Mantenha-se firme na fé, viva a verdade. Davi ficou indignado com aqueles insultos. Levaram ele lá para o rei. Quem é esse incircunciso? Foi a palavra final. Ó, Saul, rapaz, levou um baixinho aqui corajoso. Tem baixinho aí? Tem, né? Levantou um baixinho corajoso aqui. Bonitinho, rapaz. Boa atenção, mas tem palavra firme, hein? Tem palavra firme e falou que vai derrubar lá a Golias. Saul, olha, quem é esse moleque? Ó, rapaz, você não vai não. Tu é criança. Tu é novinho. Às vezes as pessoas entram novinhas na igreja, né? E de repente já são chamadas para pregar. Tu é novinho. E ninguém entende. Às vezes as pessoas entram agora na igreja. E muitas pessoas que estão há 5, 10, 15, 20 anos dentro da igreja, vê os outros crescerem rápido. Mas teve coragem de enfrentar. O Espírito Santo estava sobre a vida de Davi. De repente Davi mostra as suas credenciais para o rei. Tem credencial aí? Tem vida com Deus aí? Passou o sofrimento e venceu? Passou a afronta e venceu? Perdoa aquele que te fez o mal? Abençoa aquele que te perseguiu? Orou abençoando aqueles que te maldisseram? Tem bagagem com Deus aí? Se você tem bagagem, você tem histórico. Davi tinha histórico. Davi tinha histórico. De repente Davi olha para o rei e fala assim: olha, rei, você não sabe, mas o Espírito de Deus que habita em mim me livrou da mão de ursos e de leões. Eu corri atrás de urso, eu corri atrás de leão só para não matar as ovelhas de meu pai. Ninguém sabe, mas Deus é comigo. E da mesma forma que Deus me livrou das mãos de ursos e de leões, esse incircunciso, esse tal Golias aí, esse homem aí, fica tranquilo, Deus vai me dar ele nas minhas mãos. Vou matá-lo, arrancar a cabeça e trazer para o Senhor, ó. É só pressão, galera. É só aquela apresentação forte. Eu posso, eu mando, eu faço. Rosna como leão, mas ele não é leão. Brama como leão, mas ele não é leão. É só você resistir firme na fé. Pode rosnar, pode ameaçar, pode fazer. Manter-se firme na fé. Viva com dignidade, né? Sempre. Lembra de Jó? Íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Olha, viva com integridade. Tenha identidade de cristão, caráter de cristão, ações de cristão. O diabo ele vai rosnar, vai bramar, vai querer te intimidar, mas não tem jeito não. Mantenha-se firme. Por um caminho vem contra ti, mas por 7 correrá de ti. Não importa a fúria, importa o tamanho do seu Deus. A Bíblia fala que Davi entrou lá no campo de guerra e ainda rejeitou a armadura do Saul, né? Que vou lá, nada, esse negócio aí não é para mim não. O que não é para mim, não é para mim. O que não é para você, não é para você. Recebe o que Deus te deu. Imagina rejeitar o capacete de bronze, aquela couraça escamada, né? A espada do rei. Do rei, cara. Não é de qualquer um, não. Era do rei de Israel. O rei de Israel foi lá, foi lá botar a couraça. Foi lá botar a armadura. Isso é importante. Vai enfrentar, vai representar todo o povo. Vou te dar a minha couraça. Ele quis a honra do rei. Ele quis a honra de Cristo, de Deus. De repente ele larga a mão de tudo, passa na beira do rio, pega 5 pedrinhas e bota no alforje. Por que 5 pedrinhas? Ele derrubou o gigante com uma só pedrada, mas por que ele pegou 5? Porque dá o direito dele errar também. Você não é perfeito, você tem o direito de errar. O evangelho não é perfeição, o evangelho é superação. Todos os dias luta contra a tua carne, contra o destino do diabo. E você sempre vai se tornar vitorioso, porque a graça de Deus sempre te envolve. A vitória é certa. Davi levou 5 pedrinhas, porque ele podia errar a primeira pedrada. Ele foi precavido. Tem azeite aí de precaução? Lembra da história das viúvas? As 10 viúvas? 5 era maluca, louca, mas 5 tinha azeite de reserva. Tem azeite de reserva aí?
Ele tinha 5 pedrinhas no alforje, ó. 5 pedrinhas. Foi ele com um cajado, um estilinguezinho, uma tiradeira. Estilingue que fala lá no Ceará, né? É lá no Ceará? E foi de frente com Golias. Um homem de 2,90 m veio em direção, com espada, escudo, lança, e olha para ele e disse: sou eu algum cão, para que você venha com um pedaço de pau contra mim? E começou a amaldiçoar. Repara que o diabo sempre vai querer te amaldiçoar e te amedrontar com palavras. É verdade, Jesus. Começou a amedrontar, começou a amaldiçoar. Eu vi o testemunho de uma pessoa que foi resgatada da macumbaria, foi resgatada da umbanda, da quimbanda. Na realidade ele era do umbandomblé, uma mistura de quimbanda, umbanda e candomblé. Ele já estava no estágio 25, não sei das quantas lá. Ele tinha 25 legiões de demônios no corpo dele. E quando eu pregando o evangelho, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E esse versículo martelando, Jesus foi limpando. De repente, quando ele foi na igreja, à noite ele falou assim: olha, o diabo me ameaçou de tudo quanto é jeito. Mas já não podia mais, porque Deus já tinha dominado e guardado. É isso que nós temos que entender. O diabo pode tentar te amedrontar e te ameaçar, mas a presença de Deus continua na sua vida. Maior é o que está contigo do que o que está no mundo. E às vezes a gente fica maximizando o poder das trevas e minimizando o poder de Deus. Ah, não vai dar certo. Não quer saber da coisa, eu vou desistir. Não vou mais cantar. Não vou pregar também não. Olha, começa assim, daqui a pouco eu vou desistir. A gente minimiza a grandeza, o poder, a soberania e a autoridade de Deus sobre a face da terra. Sabe por quê? Porque a gente maximiza, engrandece o poder das trevas. Não consegue mais enfrentar. Davi olha para ele e diz: pode vir a mim com escudo, espada e lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Aquela pedrada, ela cravou na testa. Olha só, um pequeno detalhe: se você está correndo de encontro a alguém e toma uma pancada ou um golpe na cabeça, a tendência é que você caia para trás. Davi deu uma pedrada na testa daquele gigante. A pedrinha cravou. E o engraçado é que ele caiu com a cara no chão. O diabo vai cair de cara no chão. Porque ele planejou, intentou, ele formulou, ele forjou tantas ciladas, tantas armadilhas. Mas Deus vai fazer ele cair de cara no chão só para entender a glória de Deus sobre a sua vida. A soberania do nome de Jesus sobre a sua vida. A presença de Deus sobre a sua vida. O que nos falta é somente crer. O que nos falta é somente ter fé. Confiança. Confie que Ele ouve suas orações. Confie que Ele está presente lá no teu quarto, quando você está sós, conversando de joelho. Confie que todas as vezes que você abre a boca e pronuncia o nome de Jesus, Ele quer te honrar. Confie que todas as suas necessidades, por mais que o diabo te afronte e tente te bombardear a mente, não vai dar certo, vai faltar esse mês, a conta vai subir, você não vai ter condição de pagar, o desemprego vai chegar. Não se perturbe pela afronta do diabo. Deus continua nos seus caminhos. Deus continua com ação de graça na sua vida. Deus continua mostrando fidelidade sobre a tua história. Davi derrubou Golias. Ele não poderia ter ficado com medo. Meu Deus, derrubei o grandão agora. Se ele levanta, eu estou enrolado. A Bíblia fala que ele correu em cima do gigante. O cara era grande, que ele subiu em cima do gigante. Vamos fazer a cena de Rocky Balboa, né? Subiu em cima do gigante. Imagina a cena, a felicidade e a alegria. Derrubei esse incircunciso que insultava esse povo amado. Derrubei esse incircunciso que insultava cada um dos exércitos de Deus, que Deus tanto ama. Vocês são soldados de Deus. O diabo não pode insultar vocês. Glória a Deus. Deus sempre levanta um Davi para defender-nos. Arrancou a cabeça. Matou Golias. Davi matou Golias com a própria espada dele. Primeiro matou, depois foi lá tentar arrancar a cabeça, que a espada era grande, o bicho era pequenininho, pesado. E arrancou a cabeça dele. Sabe o que acontece? A sua ação de fé vai gerar esperança, coragem e fé em todo o exército de Israel. Porque quando viram que Golias caiu e a cabeça foi arrancada, todo mundo se encorajou e falou: levantou-se um líder no exército.
e foram de encontro a todos os filisteus, perseguiram e o mataram. Entenda, o que Deus tem na sua vida não pode parar. O chamado que Deus tem na sua vida não pode parar. A promessa que Deus fez na sua vida não pode parar. Os sonhos de Deus na sua vida não pode parar. Se você entender, você quer parar. Então não entenda, obedeça. Sem entender, obedeça. Obedeça, confie. Se a gente quer entender muito, quer botar nosso intelecto muito, a gente para. É muito grande, é muito complicado, porque Deus sempre age na contramão. Eu imagino os irmãos grandão, fortão, bonitão, olhando Davi pequenininho com a cabeça de Golias na mão. Imagina chegando na presença do rei. Ai, rei, esse foi fácil, o urso foi mais difícil, mas esse daqui foi fácil. O Espírito Santo está comigo. O Espírito Santo continua com vocês. Essa afronta aí, vocês vão arrancar a cabeça de demônios segurando a mão. Deus vai levantar homens e mulheres aqui com coragem, com santidade, com verdade, para honrar o nome de Jesus, a presença de Jesus. Não barre teu ministério por afrontas. Não barre seu ministério porque ninguém acreditou em você. Não barre o chamado que Deus tem na sua vida, porque o mundo quer te influenciar, porque a moda, porque o dinheiro, porque nada pode barrar o teu chamado. Nada. Deus está prontificado a te levantar com ousadia e com coragem. Enquanto você se colocar numa posição de dúvida, vai continuar no anonimato. Mas quando você colocou um coração limpo e contrito na presença de Deus, Deus vai te levantar e te colocar em lugares aceitados de reis e príncipes, porque Deus é fiel na sua vida. Amém, igreja? Amém, igreja? Vamos se colocar de pé. Quem entendeu a palavra?